da prosperidade. Ninguém cresce, irmãos, em momentos só de alegria. A gente cresce mesmo no momento das dores. É no momento das dores que a gente cresce espiritualmente. Então, junto com a nossa promessa, nossa jornada, é necessário que atravessemos muito Rio Jordões pela frente. Qual é o Rio Jordão que você tem atravessado hoje? De qual Rio Jordão que você tem se deparado? E o que é que tem impedido você atravessar esse Rio Jordão? Será que é o medo? Será que é a dúvida? A dúvida ela vem por meio da incredulidade? Será que é idolatria? O que é que hoje está te impedindo? Será que é insegurança? Timidez? Né? Medo de fracasso? Medo de fracassar? Tudo isso nos impede, irmãos, de atravessar o Rio Jordão. Mas eu quero te dizer que a sua vitória, a minha vitória, a nossa terra prometida, ela está depois do Rio Jordão. Eita glória! Se não passar o Rio Jordão, não entre em Canaã, não. Não entre em Canaã. Canaã é a nossa vitória, a nossa herança, a nossa terra prometida. Se não atravessarmos o Rio Jordão, o povo tinha medo? Tinha. Mas teve uma hora que eles decidiram trocar o medo pela fé. Na hora que eles decidiram se posicionar e trocar o medo pela fé, então Deus abriu o mar para eles passarem a seco. Aleluia. Porque é assim que nosso Deus faz quando Ele vê que alguém decidiu substituir o medo, a dúvida, a insegurança pela fé. Senhor, aos meus olhos é impossível, mas a Tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para os que creem. Então, Pai, eu deposito a minha fé na Tua palavra. E pela fé, Senhor, eu vou atravessar esse Jordão hoje, porque eu quero pisar na minha terra prometida. Aleluia. Que mana leite e mel. Glória a Deus. Então, o capítulo de Josué, resumindo, Josué ele vem recordando, ele vem lembrando o povo de tudo que Deus fez na vida deles. Tudo que o Senhor fez, por exemplo, nas nossas vidas. O que é que Deus já fez na sua vida? Da onde Deus te tirou? E aonde Ele te colocou? É assim que a gente vai renovando as nossas esperanças no Senhor. E renovando a nossa aliança com o Senhor. Toda vez que a gente quer desanimar, que a gente quer parar, que a gente quer desistir, é só usar essa estratégia que o Josué fez com o povo aqui. Começa a recordar. Eu quero desistir, Deus, mas eu já andei tanto, eu já nadei tanto, eu já caminhei tanto, né? Porque quando a gente olha para trás, às vezes a gente acha que não andou nada. Mas é só a gente olhar para trás, espiritualmente falando, a gente vê que ainda não estamos no lugar que gostaríamos de estar, mas também não estamos lá atrás mais. Já andamos muito com Deus. E isso nos traz força também. Então Josué, irmãos, vem recordando, né, as tribos. Primeiro ele faz uma reunião com o povo, igual nós fizemos hoje aqui. Culto, clamor pelas famílias. Ele fez a reunião dele com os líderes, os cabeças, né? Por que será que hoje os líderes, os cabeças, não estão sentados hoje nessas cadeiras? Já pararam para pensar? Por que será que os líderes, os cabeças, os chefes de família, que deveriam estar hoje aqui, buscando pelas suas famílias, por que eles não estão hoje sentados aqui? Será que é porque não decidiram quebrar a sua aliança? Esqueceu o que Deus já fez na vida deles? Porque a verdade é, irmãos, Deus vai tornar todo o seu povo para a sua casa. De uma maneira ou de outra, Ele vai tornar o seu povo para a sua presença e para a sua casa. Oramos para que muitos não voltem através de choro, de dor, de lamento, de sofrimento, de perda. Oremos para que esses chefes de família se despertem antes da trombeta soar. Para que eles não venham nem perder a salvação da vida deles. Oremos, irmãos, pela salvação da nossa casa.
Aleluia. Porque a verdade é que muitas das vezes nós como igreja falhamos nesse tocante. Paramos de recordar o que Deus fez por nós. Paramos de lembrar as maravilhas, os milagres, as respostas de oração que Deus já nos concedeu. Paramos de nos lembrar dos fundamentos do Senhor, que é o que mantém uma casa em pé. A verdade é que hoje não tem sacerdotes mais na casa do Senhor. Foi porque eles o quê? Decidiram se esquecer do Senhor. Decidiram priorizar muitas vezes trabalho, diversão, passeios, dinheiro, e aí esqueceram do Senhor. Mas aqui vai dizer que Josué não. Josué era um homem o quê? Íntegro, reto, temente a Deus. E ele entendeu o chamado dele. Ele entendeu o convite, né, que Deus fez para ele. E ele aceitou e obedeceu. Arrisca. A Bíblia vai dizer então que depois que ele reuniu todas as tribos de Israel lá em Siquém, ele chamou os anciãos, chamou os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Foi diante de Deus que esses homens se apresentaram. Então Josué disse ao povo assim, eu estou no 2: assim diz o Senhor Deus de Israel. Quem fala desse jeito é profeta, irmãos, por isso que eu falo que ele era profeta. Assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então ele começa lá em Gênesis, ele começa lá em Abraão, que foi o homem que recebeu a primeira promessa, que Deus faria dele pai de multidão, né? Que recebeu a primeira promessa da terra prometida. Deus tirou Abraão, pai Abraão, da onde? De uma terra idólatra, que era a terra dos seus pais, né? Terá. Você vê que não fala o nome da mãe, só fala o nome do pai, porque Deus, ele chama o cabeça, o sacerdote, o pai. Por que muitas famílias hoje estão perecendo? Não estão desfrutando da vida abundante que Jesus prometeu para nós em João 10:10. Porque infelizmente os cabeças, os chefes de família não estão na posição. Mas Abraão não. Abraão estava na posição, apesar dele viver no meio de idólatras. Mas ele tinha a mãe dele que ensinava, né, a palavra de Deus para ele. E ali a Bíblia vai dizer que Deus tomou Abraão do meio dessa terra, né, lá da Mesopotâmia. E ali Deus fez ele andar por toda a terra de Canaã, né? E ali Deus foi multiplicando a descendência de Abraão. Deu-lhe Isaac, que era o filho da promessa. E por meio de Isaac, então, foi multiplicando, né? Veio Esaú e Jacó. E ali de Jacó veio os filhos de Jacó, os 12. Depois Deus, então, no 5, ele vai lembrar de Moisés e Arão, 2 líderes que ele levantou para continuar a jornada, né? Depois de Abraão. E ali, depois que tirou o povo do Egito, né? Que o povo começou a clamar, e Deus só nos tira do Egito quando a gente pede socorro, como eu contei o testemunho para vocês ainda há pouco. Enquanto a gente não pede socorro, não clama, Deus também não age. Muitas pessoas pensam, ai, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu de você, Ele está esperando você clamar. Aleluia. O que é clamar? É gritar em alta voz. Deus sabe o que a gente quer, mas Ele quer que a gente peça. Por quê? Quando a gente pede, quebra o orgulho. Deus consegue trabalhar o orgulho em nós. Pedir é um ato de humildade. Deus sempre vai nos ensinar a andar humildemente. E uma forma dele nos ensinar a andar humildemente é quando a gente não aguenta mais a prova, a gente não aguenta mais ser escravo, e você chega e pergunta à pessoa: hoje, olhando a sua vida, você acha que você vive como escravo ou como filha amada?
escrava. Me afastei do Senhor. Deixei de obedecer a sua palavra, de seguir a sua palavra, né? E aí então Deus veio lembrando, o povo clamou, eles clamaram, e eu levantei os líderes para ir lá e arrancar eles do meio do Egito, né? Do meio dos inimigos. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão no 8, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Deus falando que todos os inimigos que se levantavam, Deus destruía tudo, entregava os inimigos na mão deles. E hoje os nossos inimigos, a gente sabe que não são pessoas como eram antigamente, são que? Batalhas espirituais. Nossos inimigos são espirituais. Quanta vitória Deus não vem nos dando no meio dos nossos lares, só que a gente não vê. Mas Deus vai enviando os anjos, vai dando livramento e vai dando, mas às vezes a gente não vê e às vezes também nem agradece. Mas Deus lembra o povo de tudo que ele fez. Deus não esquece o que ele fez para o seu povo e como o povo está recebendo o que ele fez por eles. E a Bíblia vai dizer então que até quando levantou um adivinho chamado Balaque, não sei se vocês já viram falar, aí no versículo 9 que está falando do Balaque, e o rei dos Moabitas se levantou e pediu para esse adivinho, irmãos, que era metido a ser profeta, mas não era profeta, ele era um adivinho, ele servia o maligno. E ali o rei Moabita pediu para ele amaldiçoar o povo. E eu achei tão lindo que Deus pegou essa situação e falou para ele: pode eu amaldiçoar um povo que eu já abençoei? Eita glória. Sobre Israel não vale encantamento, não vale palavra de maldição, porque o que Deus já abençoou está abençoado. Por isso que nós não precisamos temer a ameaças. Ai, meu nome está na macumbaria, meu nome está na feitiçaria, meu nome está lá no meio na boca do sapo, costurada. Ai, eu estou sentindo que fizeram macumba para mim. Irmãos, quem está firme com Deus não precisa temer a esses ataques, não. Aleluia. Quem